Fala, galera! Hoje o papo é sobre as armadilhas do inimigo. Prepare seu coração e se liga no que Deus tem a te ensinar. Vamos nessa! Você já tropeçou em algo que nem viu? Um fio transparente, uma pedrinha na calçada, uma tampa de ralo aberta? Pois é, tem coisa que a gente não vê, mas que derruba do mesmo jeito. E na vida espiritual, isso acontece o tempo todo. O diabo é astuto, sutil e muitas vezes ele não aparece com chifre, tridente e fumaça. Ele aparece com elogio, com convite, com oportunidade, com é só uma vez. E quando a gente vê, já está lá, longe do propósito, com o coração dividido, tentando se encontrar de novo. O problema é que nem sempre o ataque do inimigo vem como guerra. Muitas vezes, ele vem como distração. E por parecer inofensivo, a gente abaixa a guarda. Só que é aí que ele age. Por isso, vamos falar sobre 7 armadilhas sutis que o inimigo tem usado para afastar muitos jovens dos caminhos de Deus. E para cada uma delas, vamos olhar para um exemplo bíblico que nos ajuda a entender e vencer. A primeira armadilha, a famosa não tem nada a ver. Sabe quando alguém diz que não tem problema ouvir aquela música, ver aquele filme, seguir aquele perfil, porque não tem nada a ver? Essa é uma das frases preferidas do diabo. Ele usa isso para nos anestesiar, como se o mal precisasse ser muito escancarado para ser perigoso. Mas a Bíblia diz em Provérbios que há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Um exemplo disso é Ló. Quando teve que escolher onde morar, ele foi se aproximando de Sodoma. Primeiro ficou perto, depois estava dentro. Quando se deu conta, já estava envolvido numa cidade cheia de pecado e isso afetou sua família de forma trágica. Ló não caiu de uma vez, ele foi se adaptando. Essa é a estratégia do diabo. Não vem com um empurrão, vem com passos pequenos. Por isso, vigia nos pequenos passos. A segunda armadilha, a carência fantasiada de amor. Quem nunca se sentiu só e quis alguém para preencher esse vazio? É natural, mas o diabo sabe disso e muitas vezes usa a carência para nos colocar em relacionamentos fora da vontade de Deus. A pessoa parece perfeita, diz que crê em Deus, te trata bem, mas lá no fundo você sabe que não é o que o Senhor tem para você. Sansão caiu nessa. Deus tinha planos grandes para ele. Mas ele se apaixonou por Dalila, uma mulher que não andava com Deus. E mesmo com sinais claros de que ela não era confiável, ele insistiu. O resultado? Foi enganado, perdeu a força, foi humilhado. E tudo começou por causa de uma paixão que não tinha alicerce em Deus. Quando você escolhe um relacionamento pela carência, você aceita menos do que Deus planejou. E isso custa caro. A terceira armadilha, o pecado escondido. Tem coisa que ninguém vê, mas Deus vê. Tem atitudes que a gente até consegue esconder dos outros, mas nunca do Senhor. E o inimigo adora isso. Ele sussurra que está tudo bem, que é só entre você e você, que ninguém vai saber. Mas o pecado escondido rouba sua intimidade com Deus. Ele corrói por dentro. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas quando caiu com Batseba, tentou esconder. Planejou a morte do marido dela, tentou resolver sozinho, mas isso custou a paz, a comunhão, a alegria. O Salmo 51 mostra o quanto ele estava quebrado por dentro. Só quando confessou, se arrependeu e se humilhou, é que encontrou restauração. Hoje, muitos jovens vivem presos em pecados secretos. Pornografia, mentira, inveja, fofoca, desonestidade. São armadilhas que, mesmo escondidas, vão minando a vida espiritual. A solução é abrir o jogo com Deus, buscar ajuda, sair das sombras. A luz cura, liberta, transforma. A quarta armadilha, o ativismo disfarçado de santidade. Olha só essa aqui. O diabo também sabe usar coisas boas para nos afastar de Deus. Tem jovem que está tão envolvido na igreja, em ministérios, em projetos, que parou de orar. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, para se alimentar espiritualmente. Está fazendo muito, mas está vazio. Está servindo, mas está seco. Isso é ativismo. Marta, irmã de Maria, passou por isso. Quando Jesus foi visitá-las, Marta estava ocupada demais servindo.
Maria, por outro lado, estava sentada ouvindo Jesus, e o mestre disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. Fazer para Deus é importante, mas ser com Deus é essencial. Se o fazer tira o seu tempo de estar com Ele, você já caiu na armadilha. Não confunda agitação com unção. Deus não quer só suas mãos, Ele quer seu coração. A quinta armadilha, a comparação que rouba a identidade. Tem muita gente se perdendo, tentando ser alguém que não é. O Instagram mostra uma versão idealizada das pessoas. Você vê aquela menina com um devocional fofo, aquele rapaz com 1000 versículos decorados, aquele casal perfeito e começa a achar que sua fé é pequena, sua história é bagunçada, sua vida é atrasada. E o diabo aproveita para colocar dúvida, frustração, inveja, mas Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Ele te deu uma história única, um chamado específico, uma graça personalizada. Pedro passou por isso quando, depois de ser restaurado por Jesus, olhou para João e perguntou: "E quanto a ele, Senhor?" E Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, o que te importa? Siga-me você." Ou seja, para de olhar para o lado. Deus está trabalhando em você. A comparação é uma armadilha que tira o foco, rouba a gratidão, impede o crescimento. Viva sua jornada com fé, com verdade, com liberdade. Agora vamos recapitular com leveza e profundidade. Imagina que sua vida espiritual é um jardim. Deus te confiou esse jardim para cuidar, cultivar, regar. Só que o inimigo vai tentar plantar ervas daninhas ali. Não com uma enxada, mas com sementes pequenas. Coisas que parecem bobas. Uma série que só tem um pouco de imoralidade. Um relacionamento que quase é de Deus. Uma atitude que ninguém vai saber. Uma comparação inocente. Um cansaço espiritual que parece só fase. Mas se você não vigiar, quando perceber, o jardim está tomado. É por isso que a vigilância precisa ser diária. Não com paranoia, mas com consciência. A Bíblia não diz fuja do diabo antes de dizer sujeitai-vos a Deus. Primeiro você se rende, depois você resiste. E essa rendição diária vai te blindar contra essas armadilhas. Vamos fechar com algumas verdades que podem servir como âncoras para a sua caminhada. Primeira, Deus nunca vai te pedir para abrir mão da sua santidade em nome de um prazer passageiro. Segunda, sua identidade em Cristo é suficiente. Você não precisa se provar, se moldar, se perder para ser aceito. Terceira, a intimidade com Deus não se constrói no automático. É como uma amizade. Precisa de tempo, atenção, verdade. Quarta, não é porque está todo mundo fazendo o que é certo. O caminho de Deus é apertado, mas leva à vida. Quinta, quando errar, volte rápido. Não se esconda. Deus ama restaurar. Ele não espera a perfeição, espera a entrega. E por fim, saiba que você está em guerra. Mas é uma guerra vencida. O inimigo é real, mas Deus é soberano. E quando você se posiciona, quando enxerga as armadilhas e escolhe andar em retidão, o céu inteiro se alegra com sua decisão. Seja vigilante, seja firme, seja verdadeiro. Porque quem permanece em Cristo, mesmo diante das armadilhas, floresce no tempo certo, com frutos que permanecem. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e apoiar o canal. Até a próxima!